tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o programa Esporte Missionário. Aqui quem nos fala, Mário Andrade, aqui diretamente da TV Missão Cidades, para mais uma entrevista fantástica, maravilhosa para o Reino de Deus. Para você, telespectador que nos acompanha todos os sábados aqui nesse programa maravilhoso para a honra e glória do Senhor. E hoje está aqui nosso amigo Hélio, que eu conheci através do Bruno Brito. Bruno Brito, que é essa pessoa maravilhosa, que tem feito grandes coisas aqui juntamente com a gente aqui da TV Missão Cidade, através do esporte. E mais uma vez aí nos apresentando essa pessoa maravilhosa, mais uma pessoa maravilhosa, com um trabalho enriquecedor para a honra e glória do Senhor. O Hélio Batista, é isso? O Hélio Batista, meu camarada, boa tarde, seja bem-vindo aqui na TV Missão Cidade. O Hélio, que é da Copa Evangélica e também dos Missionários da Bola, não é isso? Missionários da Bola, ele também é da Igreja Batista, do Largo da Ideia, São Gonçalo, do pastor Joel Martins. Quer aproveitar para mandar um abraço aí para o pastor? Quero mandar um abraço não só para o meu pastor, João Martins, toda a Igreja Batista Largo da Ideia, mas também todos os nossos telespectadores que estão acompanhando a TV Cidade, esse programa aí, Esporte Missionário, tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Então, desde já, uma boa tarde para todo mundo. É um privilégio estar participando aí dessa programação, desse evento que tem nos abençoado. Amém. O Hélio também que é coordenador do Missionário da Bola e um dos diretores da UCE Brasil. É isso? É isso mesmo? Exatamente, certinho. Então já vamos começar a nossa entrevista aí com o pé direito, já perguntando para você como é que funciona. Fala um pouco desse projeto aí dos Missionários da Bola, da UCE Brasil, o que é Missionários da Bola, o que é o UCE Brasil, se tem diferença um do outro. Fica à vontade, meu irmão, porque o programa é seu. Não posso deixar também, aproveitando, de mandar um abraço para todo mundo da UCE Brasil que está nos acompanhando nesse momento, a galera que faz parte da UCE Brasil, dos Missionários da Bola, seja a galera lá do Polo do Paraná, Manaus, a galera também do Espírito Santo. Deus possa estar abençoando cada um de vocês que faz parte desse trabalho missionário. Como estava já falando aqui, a UCE Brasil é a União das Copas Evangélicas. A gente começou um trabalho através do Bruno Brito, que já foi entrevistado pelo Mário aqui, ou também o Antônio Carlos, que é coordenador das Copas Evangélicas, também já esteve aqui. Eu estar aqui sentado junto do Mário, depois de ter passado esse esfera por aqui. Completou o time. É bem complicado. Mas então, o Bruno Brito, assim como o Antônio Carlos, eles foram, vamos dizer assim, os fundadores, aqueles que começaram as Copas Evangélicas. Começou a Copa Evangélica no Rio de Janeiro, um trabalho de futebol, uma Copa, um torneio, não só, apesar de ter o nome de Copa Evangélica, mas é um torneio onde tem uma abertura também para não evangélicos, onde envolve as igrejas locais e dando abertura sempre para evangelização. Foi algo que Deus colocou no coração do Bruno Brito, que é ex-jogador do Fluminense, e aí ele começou esse trabalho, começou no Rio de Janeiro e começou a se expandir. Então, a união das Copas Evangélicas é a organização de todas essas Copas, e dentro da união das Copas Evangélicas existe um trabalho específico de missões chamado Missionário da Bola, que aí já é um trabalho com um grupo mais selecionado para evangelizar, para fazer missões através do futebol. No caso aí já é um trabalho diferenciado, É um trabalho através do futebol, mas usa o futebol como ferramenta, mas é um trabalho diferente, é isso? Exatamente. A Copa Evangélica, vamos dizer assim, é a porta de entrada para a gente envolver as pessoas, as igrejas evangélicas, e também de evangelização das pessoas não evangélicas. A partir da Copa Evangélica, nós fazemos uma seleção regional. Nesse meio tempo, as pessoas estão sendo discipuladas, estão aprendendo sobre unidade, sobre Bíblia. Existem pessoas que de repente estão na igreja, mas nunca fizeram missões. A partir daí, há uma seleção, pessoas selecionadas que têm vida íntegra, pessoas que trabalham nas suas igrejas. Não adianta alguém querer ser missionário da bola se não tem um envolvimento com a igreja local, que não esteja debaixo de um pastoreio.
Então, durante a Copa Evangélica, durante o convívio com a seleção regional, aí sim a gente vai selecionar aquelas pessoas debaixo de oração, debaixo de uma verificação, para fazer parte dos missionários da bola. Aí já é um trabalho de missões, clínica de futebol, missões dentro do estado, missões Brasil afora e até também em outros países que nós já tivemos a oportunidade de fazer. E você tem a data assim, quando começou exatamente assim, foi em 1900 e tal, 2000 e tal, e de lá para cá, como que funciona o projeto, como é que está o andamento do projeto hoje? Então, a Copa Evangélica ela começou em 2007, através do Bruno Brito, como falei, um sonho que Deus colocou no coração, ele integrou-se com o Antônio Carlos, que hoje é o coordenador das Copas Evangélicas, e a partir, creio eu, de 2012, nós tivemos a primeira viagem internacional, que foi para Honduras em 2012. Eu tive assim, o privilégio e o prazer de poder participar, já como missionário da bola, mas em 2012 que foi o foco maior, nós criamos, assim, organizamos de uma maneira melhor os missionários da bola, e a partir daí nós tivemos uma sequência de todos os anos de viagem para dentro e fora do país, para os estados, aí já seguindo uma cartilha, vamos dizer assim. Então a Copa Evangélica, a união da Copa Evangélica foi em 2007, mas o missionário da bola, o foco maior foi a partir de 2012, mas aí foi fundado em 2007. Já foi fundado ou foi um trabalho que começou assim, ou numa brincadeira, né? O pessoal da igreja, vamos fazer um futebol? Não, então realmente 2007 foi o ano de fundação da UCE Brasil. Como eu falei, a UCE Brasil é a organização máxima. Dentro da UCE Brasil nós temos as Copas Evangélicas dos estados, são 4 polos que nós temos hoje oficiais, e nós temos a seleção nacional, que fazem jogos dentro do Brasil e fora, e temos ainda os missionários da bola. Muitas das vezes a gente, como missionário da bola, a gente vai fazer um trabalho lá fora, mas a gente chega com o nome de Seleção Nacional Evangélica, Seleção Brasileira Evangélica, porque a gente, dependendo do país que a gente entrar, a gente não vai falar que nós estamos lá para fazer missões, a gente chega para jogar futebol, mas através do futebol é a ferramenta, a estratégia para pegar a palavra de Deus. É a ferramenta que Deus deu para vocês, para poder... Então, nós tivemos alguns lugares em que o evangelho não era bem aceito, mas quando nós chegamos com o uniforme de seleção brasileira de futebol, apesar de falar de evangelho, nós fomos muito bem recebidos, pudemos lá distribuir bíblias, evangelizar e no final a gente poder ver muitas conversões. Né? Porque o futebol, ele é uma paixão, vamos dizer assim, paixão mundial, né? Não pode nem falar nacional, é uma paixão mundial. Então, quem é que não gosta de futebol, né? Até eu mesmo, né, participo, como a gente estava conversando antes, né, da entrevista, eu participo de um grupo de futebol chamado Porto Real, onde o presidente lá, o Merica, ex-jogador do Vasco, aproveitar aqui até a oportunidade de mandar um abraço para o meu amigo Merica, um abraço. E lá a gente tem o prazer de poder ajudar meninos, ajudar jovens, né? A gente faz grandes jogos contra grandes clubes, como eu falei, e aí a gente consegue ajudar alguns meninos. Só que é um trabalho completamente diferente ao futebol, né? O tradicional. Não o futebol com o propósito, né? Até na entrevista anterior a gente falou sobre muito isso, sobre o propósito, porque na verdade o propósito é esse, é levar o evangelho até a pessoa, não só a pessoa de dentro da igreja, mas também a pessoa de fora. Esse também é o foco de vocês, correto? Sim, tanto que nas nossas camisas nós temos, né, como essa aqui, a gente sempre tem atrás de futebol com propósito. Porque na verdade, Mário, em alguns momentos a gente não pode entrar, já falando de Bíblia, tem gente que não gosta por causa de uma experiência ruim, não é porque a gente não fala de igreja, apesar de saber que a igreja bíblica é algo importante, mas a gente fala de reino de Deus. Existe muita gente decepcionada com a igreja, decepcionada com a liderança. Então, talvez, em alguns lugares, se vocês, já de primeira mão, você apresentar a Bíblia, a pessoa vai se policiar, vamos dizer assim, vai criar um bloqueio. Mas se você apresentar a bola, a pessoa vai conviver. Então, primeiro, vamos ganhar a pessoa, para depois a gente fazer o segundo passo. Então, a questão do propósito, você falou, independente,
o trabalho Porto Real, ainda que não fale abertamente sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, mas se existe gente lá com propósito, se você está lá com propósito, Deus ele usa, né? A Palavra de Deus diz o seguinte, que Ele age em todas as coisas cooperam para o agir de Deus, para que os propósitos deles possam acontecer. Então, independente da situação, mesmo que você não fale abertamente, mas se você dá um bom testemunho, vai ter um momento que alguém vai chegar assim, você é diferente. Aí sim você vai falar de Deus. A gente teve a oportunidade no meio de gente de futebol, gente que bebe cerveja, gente que trai família, gente que usa drogas, mas em algum momento eles quiseram ali rezar um Pai Nosso, pedindo uma oração, e aí, você evangélico, faz uma oração pra gente, e ali a gente tem uma oportunidade, alguém quer orar pela família, ou tem alguém desempregado, e ali o Espírito Santo faz a obra. Porque na verdade quem converte não é a gente, não é o jogador, não é o pastor, não é o coordenador, quem converte, quem chama para perto é o Espírito Santo. A gente pode ter o privilégio de ser instrumento. Então, e foi ótimo você falar sobre isso, até a questão lá do Porto Real, que por muitas vezes lá, a minha função lá é supervisionar, no caso é a minha função de supervisor de futebol lá. Mas algumas vezes, em alguns jogos, o Mirica não pôde ir, né? Então eu tive que colocar o time em campo, né? Fazer aquela questão de preleção, fazer todo aquele trabalho, né? Antes de colocar a bola para rolar. Então ali dentro do vestiário sempre deixo uma palavra, sempre faço alguma coisa diferente, uma oração, sempre pergunto a alguém, e você falou aí, é realmente extraordinária a sua colocação. Porque quando a gente coloca, a Bíblia fala, né, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e demais coisas não serão acrescentadas. Esse que é o mais importante. O importante não é a ferramenta, né, só a ferramenta, como você falou, mas sim colocar Deus à frente de todo o propósito, de tudo aquilo que a gente vai fazer, colocar Deus na frente. Lá também não é diferente. Pelo menos assim, quando eu estou no controle, o Merica também, que não é evangélico, mas é um homem de muita fé, um homem de Deus, uma pessoa muito maravilhosa. Então ele sempre fala uma coisa ou outra. Até há pouco tempo atrás ele me pediu para estar montando um time evangélico para poder disputar um campeonato lá, mas a gente não conseguiu, mas vamos conseguir. Mais para frente a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Como coordenador lá, a sua função dentro lá do missionário da bola, o que você faz lá? Então, nós temos uma organização na UCE Brasil, né? Nós temos Bruno Brito, que é presidente, Bispo Jardel, que é o nosso vice-presidente, eu coordeno os missionários da bola, temos o Luiz Porto, responsável pelos cultos. Toda segunda-feira, quem quiser, já está convidado ali no centro, aqui no centro de Itaboraí, logo na entrada da cidade, nós temos ali uma loja ali, que é o Forte do Parlamento, em cima daquele prédio. Na primeira segunda-feira de cada mês nós temos um culto dos missionários da bola, é um encontro, porque é muito mais que futebol, a gente joga futebol, mas temos esse encontro para louvar, para a gente ter um momento de comunhão. Então, todos estão convidados. Como eu falei, o Luiz Porto é responsável pelos cultos, nós temos o Lorival na nossa tesouraria, o Antônio Carlos coordenando as copas evangélicas, nós temos o Gerson, que cuida da nossa secretaria. Então nós temos essa organização. A minha função é estar fazendo uma agenda, coordenando os trabalhos dos missionários da bola. Quais são esses trabalhos? Nós fazemos, estamos até programando para 2025, a cada bimestre ou trimestre, fazer uma clínica de futebol. Seja em lugares carentes, convites de igreja. Então a gente chega no local onde tem uma igreja, que tem uma comunidade que tem muitos jovens, adolescentes, crianças. A gente entra ali com uma clínica de futebol, a gente ensina futebol, vê quem é goleiro, a gente faz exercício físico, faz todo aquele trabalho com uma escolinha, depois faz um coletivo e sempre dando uma palavra, tem sempre um lanchinho. Às vezes, quando a gente faz um trabalho completo, na parte da tarde, nós fazemos um futebol com os pais e à noite fechamos com um culto, sempre trazendo alguém para trazer um ministro uma palavra. Então, eu coordeno esse trabalho no sentido de organizar essa programação, fazer um contato com a igreja. Quando nós temos também convites para fora do estado, mesmo procedimento, viagens missionárias, nós tivemos em alguns lugares,
né? Seja na Europa, América Latina, e através, apoiando missionários que às vezes estão precisando de um apoio maior ao trabalho, abrindo caminho, como o nosso querido nosso missionário lá em Portugal, Emanuel, que hoje está em Portugal, mas como ele falou, nós chegamos no lugar onde estava a dificuldade. O pastor Emanuel estava na Croácia e ele precisava ampliar o trabalho. Através do futebol, ele falou, olha, através do futebol, nós, como ele citou, nós tiramos as pedras do caminho e ele pôde pregar o Evangelho, se tornou mais conhecido naquela localidade através do futebol, e nós apoiamos o trabalho missionário. Então funciona apoiando a igreja local, apoiando os missionários, evangelizando, distribuindo Bíblia, entrando onde há uma dificuldade, a gente entra através do futebol. Isso, eu falei agora que através do futebol tirou as pedras do caminho, uma ferramenta, né? O inimigo usa as ferramentas dele, né? Usa as ferramentas que não aqui criticando, que sou eu, mas assim, usa lá a bebida, usa o cigarro, usa a mulher, né? Enfim, usa as ferramentas que ele pode para poder tirar o homem do caminho do Senhor, né? E destruir a vida do ser humano. Então, se nós, servos de Deus, temos ferramentas, também nós temos que utilizar as ferramentas. Mário, a gente, para a glória de Deus, nós temos muitos testemunhos de pessoas que tinham tudo para ter uma vida promíscua, uma vida de vício, uma vida realmente totalmente envolvida nas piores coisas do ser humano, sem dignidade. E são testemunhos que chegam para a gente, né? Gente que no vestiário foi para jogar bola, mas sentiu a presença de Deus no vestiário. Porque antes, enquanto a gente está ali arrumando, calçando a chuteira, alguém começa a cantar, a gente começa a adorar a Deus, a gente está arrumando, adorando a Deus, de repente alguém traz uma palavra, uma ministração, e aí a presença de Deus faz toda a diferença. Deus sempre ministra uma palavra através de alguém, como falei, e dependendo do ambiente, a gente abre para alguém que precisa de um pedido de oração. A gente sabe que no meio de futebol tem muita gente que vai no campo jogar bola, mas não tem vontade de voltar para casa. Porque em casa não está bem, com o filho, com a esposa. E ali ele vê uma felicidade, alguma coisa que sente uma diferença. E ali ele se derrama, ali a gente apresenta Jesus, e hoje a gente vê como lá em Manaus, o Marinho, manda um abraço para o Marinho, que em 2014 a gente estava... Meu xará, Mário. Exatamente, a gente estava no final de uma programação, talvez daqui a pouco a gente pode mostrar essa foto, o Marinho de joelho, a gente orando por ele aceitou Jesus, e aí, ano passado eu encontrei com o Marinho em Teresópolis, estávamos todos ajoelhados, e quem estava ministrando a palavra era o próprio Marinho, dando testemunho de como Deus o livrou, o salvou através do esporte. Nasceu de novo nos Missionários da Bola. Nos Missionários da Bola em 2014, lá no estádio em Manaus. E aí hoje ele, podemos dizer, um pregador da palavra, dá o testemunho. Então, e Deus vai multiplicando, porque quem ouve o Marinho falar assim, eu tinha uma vida assim, e vê o testemunho, se torna mais forte ainda do que a gente. Com certeza. Porque é o que Deus fala, porque a palavra de Deus é transformadora, é ela que transforma. Hoje a gente vê um evangelho, né? Muita gente, eu sou evangelho, mas o evangelho transforma a vida. O evangelho ele pode fazer até um viciado, Deus tem uns propósitos dele, alguns passam um processo mais longo, mas eu já vi gente de uma hora para outra largar todo o vício, do cigarro, da bebida, da maconha, porque o evangelho é transformador. Assim, eu sempre meio que isso que você está falando com ele, eu não sabia. Você não sabia, então não existe coincidência. Hoje eu tenho 20 anos de evangelho e eu costumo dizer, e até na minha vivência e convivência, eu pude perceber que o melhor testemunho, o maior testemunho, é aquele que você dá com a sua vida. Então eu vejo pessoas hoje que me conheciam ano passado, tem gente que me vê na rua hoje, né, pessoas que não me via há muito tempo, há muitos anos, pessoas que já achavam que eu já estava até morto. Entendeu? Então a pessoa quando me vê assim, caramba, você está vivo, e me vê na condição que eu estou hoje, é hora sim ver que realmente Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo transforma a vida do homem. Porque há 20 anos atrás, eu tenho certeza que você talvez não abriria as portas
interior da sua casa para eu poder entrar, a não sei que fosse para me evangelizar. Se não fosse para evangelizar, você não abriria as portas. Quer dizer, família destruída, condição financeira destruída, tudo destruído, ninguém me queria, mas teve alguém que falou assim, não, eu te quero porque eu quero transformar a sua vida. E foi o que aconteceu, Deus transformou minha vida assim como transformou a vida do Marinho. Marinho, um abraço para você, meu amigo, que Deus continue te abençoando grandemente, que você continue sendo esse testemunho de vida, assim como Deus fez na minha vida, também fez na sua, e vai fazer na vida de muito mais aí, através do futebol. Fala pra gente como é que funciona lá no vestiário, né? Antes de entrar em campo, né? Apesar que você já falou um pouquinho aí, mas assim, fala na íntegra, como é que funciona ali a questão de distribuição de uniformes, essas coisas assim e tal. Tem todo o trabalho profissional, né? Mas aí também tem a questão ali espiritual. Fala pra gente como é que funciona. Exatamente. A ferramenta, ela precisa ser bem utilizada. A nossa ferramenta é o futebol. Então não adianta a gente montar um time que você chega em qualquer lugar e toma de 7, de 6, já as portas se Eu ia fecham. perguntar isso agora. Antes, é um time profissional? Não, nós temos alguns ex-jogadores, gente que já participou da base ou foram profissionais do futebol, não é o meu caso, né? Eu sempre fui futebol amador, mas a gente precisa fazer bem feito. Então, por exemplo, eu sempre joguei futebol amador, mas muitos até já falaram isso para mim, que depois da UCE, a minha técnica, eu sou goleiro, a minha técnica melhorou muito. Por quê? Porque sempre tem um técnico, tem um preparador físico, tem dias de treinamento, tem alguém profissional, nós fazemos coletivos, é todo um trabalho profissional. Por quê? Quando você faz bem, as portas se abrem. Nós já jogamos torneio na Espanha, nós já jogamos torneio em Portugal, já fomos campeões em Portugal, também em terceiro lugar, já jogamos também no CT do Esporte de Lisboa, em Portugal, e em vários clubes, né, como Vasco, Fluminense, Flamengo, ex-jogadores, né? A gente sempre tem essa oportunidade de jogar contra pessoas boas, que sabem jogar. Então, primeiramente, a gente tem que fazer essa parte muito bem. E aí, a segunda parte é o espiritual. Mas, quando eu digo segunda parte, não é a menos importante. Pelo contrário, é a mais importante. A gente prepara a ferramenta, que é o futebol, mas, acima disso, vem o comportamento, a vida espiritual. A gente entra no vestiário, é o momento que a gente se prepara para aquele momento fazer o propósito acontecer. A gente vai orar antes, a gente vai fazer tudo antes. Mas quando a gente chega no local, no estádio, que a gente vai ter um amistoso, ali a gente trabalha a nossa vida espiritual, a gente se consagra ali, a gente canta, a gente ora, a gente ministra uma palavra que muitas das vezes, como falei, dependendo do lugar, a gente pode ter uma pessoa que está se chegando para a gente ainda, até uma pessoa não evangélica que está nos ajudando ali, mesmo sendo um trabalho dos missionários da bola, como é o caso aqui de alguns amistosos locais. Aí a gente se prepara, a gente se consagra e a gente vai para o campo. Dentro do vestiário a gente fala, aquilo que a gente vive tem que ser ministrado dentro do campo. Como? Falando não, através da nossa vida. A gente tem que pregar o evangelho sem abrir a boca. A gente sabe, isso é muito claro. Tem gente que fala que torneio evangélico é pior do que torneio do mundo. Por quê? Porque evangélico, briga, e a gente sabe que isso acontece. Mas no Missionários da Bola a gente fala que a nossa vida tem que ser o livro aberto, tem que ser a Bíblia. Nós tivemos há um tempo atrás, no Rio Clift, em Niterói, fizemos um amistoso lá, e graças a Deus, ao terminar, o que as pessoas falaram assim, vocês são diferentes, olha, vocês não reclamam com o juiz. Por quê? Porque dentro do vestiário nós nos preparamos para aquilo. E às vezes acontece uma entrada sem maldade, mas que às vezes irrita. Futebol contato, a gente sabe que faz parte, mas a gente não pode deixar isso tomar o lugar do propósito. E o propósito ainda que você perca, ainda que o juiz erre, ainda que você falhe no futebol, mas na mensagem, na pregação da palavra, a gente não pode falhar. A gente tem que fazer muito bem feito, a gente tem que deixar o Espírito Santo usar o vaso. Nós somos vasos quebrados, nós somos vasos, quem somos nós? Mas a palavra diz que ele usa os vasos mais simples
porque o poder dele se aperfeiçoar em nós. Então quem tem que aparecer é Jesus, não é o jogador que chocou no Botafogo, no Flamengo, no Vasco, o jogador que jogou lá fora, não, quem tem que aparecer é Jesus. Esse é o intuito. O Brito teve as suas participações, jogou lá fora, na Bélgica, Portugal, Fluminense, mas é o que ele sempre fala, quem tem que aparecer não é o clube, a nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. Fantástico, entrevista maravilhosa. Gente, olha só, vamos fazer uma pausa rapidinho, só pra gente poder beber uma aguinha, tomar um cafezinho. Você fica com a gente, não sai daí, só beber água, mas volta rapidinho. A gente vai pro intervalo comercial e a gente já tá de volta, tá bom? Ei você, pastor líder, esse vídeo é pra você. A TAF agora é a parceira da TV Missão Cidades. Temos uma rede completa de benefícios, óticas, clínicas, farmácias e muito mais. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e entre para o Clube de Benefícios, que cuida da sua família. TAF, totalidade de assistência à família. Vem com a gente tomar um cafezinho? A PPS Brasil Itaboraí agora é parceira da TV Missão Cidade. E para você que está assistindo a nossa programação agora, saiba que temos um desconto exclusivo para você. Não perca essa oportunidade e proteja o seu veículo com a associação que mais cresce no Brasil. Acesse mais informações com o QR Code que está aparecendo na tela e faça já sua cotação. O Embaixador do Rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do Rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões Academia do Clamor. Ser embaixador do Rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Chegou a temporada, voe comigo na Travel Blue Turismo. Do aéreo ao terrestre, essa é a hora de dar asa aos seus sonhos. Nosso atendimento personalizado garante a melhor experiência em viagens. Ligue para o número que está aparecendo na sua tela e o melhor destino espera por você. Procurando por segurança e rastreamento? Nós estamos aqui para você. A Rota BR é uma empresa de rastreamento e monitoramento com cobertura em todo o território nacional. Temos rastreamento especializado para barcos com dispositivos náuticos, GPRS e satelitais. Rastreamento veicular para carros, motos e frotas. Temos um exclusivo sistema de alerta por violação de fronteira. A melhor segurança com as mais avançadas tecnologias e os serviços que se encaixam no seu perfil. Conheça nosso site rotabrrastreamento.com.br e ligue agora mesmo para o número 21 97102 2734 para instalação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Socorro! Deus, por favor, me salva. Não. Quê? Ainda ontem você disse que odeia a sua vida. Tá, sim, eu disse, mas eu quero viver. Me salva. Eu tô pronto pra mudar minha vida. Me diga o que fazer. Não abafe minha voz. Eu não entendi o que quer dizer. Uma voz dentro de você que te diz o que fazer quando você se depara com uma escolha. Quando você faz o mal, começa a odiar a si mesmo e a sua vida. Eu te amo e quero que você seja feliz.
mas a chave da sua vida está em suas mãos. Jesus, me dá uma chance. Jesus! Jesus! E você, líderes de departamento infantil, quer levar as pipoquitas para a sua igreja? Para o seu evento, para a sua festa? Entre em contato com o número que está aqui embaixo. Vem! Estamos de volta, pessoal, TV Missão Cidades, programa Esporte Missionário. Estamos aqui com mais uma fera, o Wellington, coordenador da Copa Evangélica e Missionários da Bola, é isso aí? É tudo uma coisa só, né? Um time só, mas agora completou, né? O Brito, o Antônio Carlos, é isso? O Antônio Carlos, e agora o Wellington. Timaço, hein? Timaço. E já falou que é goleiro, né? Nem posso falar que ficava na frente lá, é centroavante, atacante, é o goleiro, mas o goleiro também vale. Então estamos de volta, pessoal, com essa entrevista maravilhosa e vamos dar continuidade, né? Fala pra gente, você falou aí antes um pouco sobre a questão da fama, né? O que importa, né? O jogador famoso. Apesar que hoje nós temos aí vários jogadores, né? Como o Pedro do Flamengo, enfim, entre outros aí, o Kaká, que são homens de Deus, né? Os Missionários da Bola, além do Brito, teve passagens também de outros atletas também, profissional, ex-jogadores de futebol profissional. Antes de responder essa pergunta, Mário, só para não cometer uma gafe, eu quero mandar um abraço ao nosso capelão também, que nós temos também dentro dessa organização. Fica nosso capelão, que é o pastor Roberto, lá de Teresópolis. Um abraço, pastor Roberto. Ele está um pouco mais ausente, mas alguém também que nos abençoa muito e sempre viaja. Então, o capelão ele faz aquele papel de uma necessidade entre os jogadores, conversar, bater um papo, e é sempre, como falei, cada um tem sua função no meio de todas as atividades. Mas voltando ao que o nosso querido aí perguntou, como falei, o Brito ele foi profissional no Fluminense, né? Ele tricolor de coração, foi criado lá na base do Fluminense. E aí depois de uma certa época foi para a Bélgica, Portugal. Hoje ele está em Portugal, provavelmente montando lá o CE Brasil ou o CE Portugal, né? Nós temos lá também o Rodrigo, nós temos o Patrick, nós temos uma galera que está lá em Portugal. Já temos alguns que fizeram parte aqui da UCE Brasil e foram para Portugal. E com certeza a gente vai estar fazendo esse intercâmbio muito legal. Então o Brito foi profissional, mas nós tivemos outros também, como o próprio Luiz Porto, que também foi Botafogo. Nós tivemos vários jogadores, o Walter e tantos outros, porque, como eu falei, não é só Rio de Janeiro, né? A gente tem, por exemplo, o nosso líder lá no Espírito Santo, o Igor. O Igor, ele super conhecido. Se você for lá no América Mineiro, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, é um cara que tem as portas abertas lá, porque foi um excelente profissional, né, nesses clubes. Então, temos também contato com muitos jogadores. Deixar um abraço aqui para o nosso querido Benjamin, que foi campeão mundial pela seleção beach soccer, né, futebol de areia, sempre com a gente também participando. Nós fizemos trabalho junto aos ribeirinhos, lá também em Manaus, ele sempre presente com a gente. Então, a gente sempre está envolvido com pessoas que, em algum momento, foram profissionais da bola e evangélicos. Nós sabemos que existem outras organizações, como o Atleta de Cristo, e os Missionários da Bola é mais uma, né, onde a gente juntou um grupo de evangélicos para fazer o trabalho. E toda essa galera faz parte, né? Não é só um contato, mas toda essa galera faz parte dos Missionários da Bola. Então, esses que eu citei fazem parte da UCE Brasil dos Missionários da Bola. Já outros, como eu falei, alguns outros são atletas de Cristo, mas sempre há um intercâmbio entre a gente. Vai ter uma programação, a gente convida alguém para estar conosco e sempre faz esse intercâmbio. Mas esses que eu citei aqui fazem parte realmente dos Missionários da Bola. Agora, o
Brito me mostrou algumas imagens, né, um tempo atrás aí, até antes da gente fazer a entrevista, ele mostrou como que é. Eu fiquei, sinceramente, de boca aberta, porque ele fiquei de boca aberta mesmo, assim, coisa surreal. Primeiro que eu não sabia que existia a seleção brasileira evangélica. Quando ele me falou, tem a seleção brasileira evangélica, eu falei, Pedro, a seleção brasileira evangélica, eu estou acostumado só com a seleção brasileira, agora evangélica, para ser sincero, não. Ele não tem, aí me mandou as imagens. Quando ele mandou as imagens, a entrada de vocês no campo, a nível mesmo, né, bem profissional mesmo, uma coisa bem organizada, bem direitinho, e não é diferente, com vocês não é diferente, é aquele nível. Nós temos que fazer tudo com excelência, né, para a honra e glória de Deus. Né? Uma coisa que o Brito ele sempre fez questão. Então, nós, quando vamos entrar, a gente entra perfilado com os bichos, assim como acontece nos melhores eventos do futebol, com música. Então, a gente faz aquele momento todo, porque a gente faz com excelência a parte do futebol, assim como a gente faz a parte do reino. Mas também não só quando estamos no estádio. Eu me lembro que quando nós tivemos, eu acredito que foi em 2015 em Honduras, nós tivemos numa dos lugares mais violentos do mundo, mais perigosos do mundo, que foi uma favela lá em Monte de los Olivos, em Tegucigalpa, e nós estivemos numa favela à noite jogando futebol, montando um grupo lá. E aí o que nós fizemos? Não tinha caixa de som, não tinha um público enorme presente, mas nós fomos jogar contra aquele grupo da favela. Mas nós entramos perfilados, chegamos ali, para nossa surpresa, foi tão bonito que nós fizemos, nós cantamos nosso hino, quando nós olhamos para o time deles, estavam com a mão no coração e eles cantando o hino nacional de Honduras. Aquele ambiente chamou tanto a atenção das pessoas na comunidade que chegou até a presidência da República, a pessoa responsável pela ação social do país. E aí o Estádio Nacional de Honduras, onde houve as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, o maior estádio lá daquele país, eles abriram as portas para a gente jogar. Olha só, nós fizemos um trabalho de excelência na favela, e o estádio, eles tinham lá uma comemoração, o estádio estava fechado, reservado lá para, como se fosse o dia da República, lá da independência lá do país, melhor. E aí não poderia usar. Eles fizeram questão de abrir, chamaram o time de Master do melhor time lá do país. Nós fizemos um amistoso lá, podemos ter um momento vestiário, podemos abraçá-los, evangelizá-los. Por quê? Porque nós fizemos com excelência num lugar onde a gente achava que ninguém ia ver, mas nós valorizamos aquele grupo que estava com a gente. Então, a gente tem que, a palavra diz, pregue o evangelho, esteja preparado em tempo e fora de tempo. A gente não está preocupado se é o rico, se é o pobre, se é o jogador profissional, se é o amador, se é o branco, se é o preto. A gente quer pregar o evangelho, a gente quer que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Esse é o nosso foco. Amém. No caso, a nível de futebol, se for nessa dificuldade que vocês enfrentavam lá, mantiveram o mesmo nível, né, de perfeição, vamos dizer assim, né, o mesmo nível de profissionalismo, a organização, a ponto de chamar a atenção até a nível que vocês nem imaginavam que ia chamar a atenção. Já teve também a nível de missão, vamos dizer assim, né, na questão de vocês irem evangelizar. Já teve também o pior lugar, assim, qual foi o pior lugar que vocês, qual foi a pior experiência que vocês tiveram? Poxa, fomos lá em tal lugar e tentamos evangelizar, ou como você falou lá no início, existe hoje ainda uma resistência e o inimigo ele está aí, né? Ele, da mesma forma que ele usa pessoas para o bem, da mesma forma que Deus usa pessoas para o bem, o inimigo usa pessoas para o mal. Vocês já enfrentaram, já passaram por essa dificuldade, tiveram experiência? Existem as dificuldades que a gente vê claramente, né, talvez no ser humano, uma dificuldade que a gente vê normal, burocrática, mas tudo isso faz parte da questão espiritual, né? Então nós vivemos dificuldades. Você falando aqui, por exemplo, lá mesmo em Honduras, nós tivemos dificuldade de passagem.
na última hora para a gente ir. Imagina, a gente tinha lá cidades que a gente joga, quando vai para fora, a gente joga em várias cidades, faz evangelismo em várias cidades, toda uma programação em cima da hora do problema, com passagem, dificuldade. Nós tivemos, né, Deus deu uma direção, nós entramos por El Salvador, não entramos por Honduras. Nós compramos uma passagem por El Salvador e fizemos 6 horas de ônibus para poder entrar em Honduras. Foi a estratégia que Deus deu. Só que El Salvador, naquela época, o trecho que nós passamos era um trecho terrível, onde havia contrabando, havia sequestro, e foi assim muito difícil. Teve um momento também que nós fomos na barreira, né, na alfândega, fomos parados, questionaram a documentação, nós ficamos dentro do ônibus em oração, até que de madrugada, um lugar assim um pouco inóspito, não lembro direito, mas foi uma fronteira lá, muita oração, até que chegou uma tal hora que nós fomos liberados. Em 2019, nós tivemos com 22 missionários, ficamos 3 dias no aeroporto do Galeão, porque as nossas passagens caíram, nós compramos as passagens, mas devido a um problema com a agência, nós perdemos todas as nossas passagens. O missionário estava na Croácia, o pastor Emanuel, que mandou um abraço mais uma vez, ele estava lá, olha, eu preciso de vocês, tem toda uma programação, e aí preocupado, porque se a gente não chega lá, o missionário que vive na terra, ele ia ficar muito mal, e uma porta se fechar para ele pegar o evangelho. E nós 3 dias perdendo o tempo aqui, tendo que mudar as programações da cidade, porque simplesmente chegamos lá, cadê nossas passagens? Subiram todas, tomamos uma volta, como diz, da agência, e passamos 3 dias lá ajeitando, conseguimos mandar pelo menos 10 jogadores, de 22 só fomos 10 para a Croácia, e foi muito estresse, foi uma experiência muito difícil, mas no final cumprimos a missão, jogamos em lugares, e para a glória de Deus, conversamos, a palavra foi pregada, mas quem é missionário sabe que é difícil. Não tem jeito. Porque quando se fala de futebol, acha que é tudo, e eu quero dizer que o trabalho missionário que nós fazemos, cada jogador ele paga a sua passagem, ele dá a sua oferta de tempo e financeiro também, de doação para o trabalho missionário. Não é que uma empresa chega e paga a passagem de avião e a gente vai jogar bola. Não, assim sairíamos com um avião lotado. Mas é claro que estamos abertos a empresas que quiserem nos abençoar, patrocinar, mas é um trabalho missionário mesmo de doação. Então, aproveitando aí a oportunidade que você falou, então você, empresário que estiver assistindo o programa, quiser abençoar a obra aí dos missionários da bola, da UCE, fique à vontade, deixa Deus usar você, deixa Deus usar o teu coração para você poder abençoar, como o Hélio está falando aqui sobre a dificuldade. Cada jogador, cada atleta, cada missionário, ele se banca do próprio bolso, não é isso, meu irmão? Na verdade, ele se banca não, na verdade ele faz missões, né? Então, mas se você quiser abençoar, quiser ajudar, fique à vontade. É isso, meu irmão? É isso aí. Nós temos imagens, né? Temos imagens do trabalho. Então, meu irmão, fica aí com as imagens desse trabalho fantástico, fica aí com os vídeos, imagens. Acompanhe um pouquinho desse trabalho aí, que com certeza você vai gostar muito e quem sabe você vai querer participar aí do Missionário da Bola, da UCE, esse trabalho é maravilhoso. Acompanhe um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
pessoal, como você pode acompanhar esse seu trabalho dos missionários da bola, esse seu trabalho da UCR, a Copa Evangélica, esse trabalho fantástico de evangelismo, esse trabalho fantástico que continua aí, saindo por aí pelo mundo, né? Não posso nem falar Brasil, né? Pelo mundo, salvando vidas, resgatando vidas. É isso aí, trabalho fantástico, né? Tá de parabéns. Pessoal, infelizmente, nós estamos que chegar, né, ao final, né? Estamos chegando mais ao final de mais um programa de esporte missionário, mas antes da gente finalizar, eu queria te pedir que você pudesse dar uma palavra aí para quem está nos assistindo, uma palavra de incentivo para pastores, líderes, pessoas que têm a vontade de fazer missões, mas que de uma certa forma possam estar impedido, até mesmo por si mesmo, por achar que as ferramentas que ele tem não podem ser usadas dentro do Evangelho, o esporte, né, uma ação social, mas que essa ferramenta chega assim até Jesus Cristo. Você possa dar uma palavra aí, aproveita aí para poder mandar um abraço para quem você quiser, fica à vontade aí para a gente poder fechar essa entrevista linda e maravilhosa. Falar que mandar um abraço cada hora, eu lembro de mais um coordenador, lembrei do pastor Paulo, que também auxilia o Antônio Carlos na Copa Evangélica. O pastor Paulo também é responsável pelo futebol. Mas, como você falou, o trabalho é o futebol com propósito. Quero incentivar os pastores, as igrejas a investir em qualquer que seja o esporte. A gente viveu uma época, né, a gente tem um pouquinho mais de idade, não vale mais muito que você. A gente viveu um tempo que o esporte não era uma coisa bem vista nas igrejas, mas hoje a gente vê que Deus usa todas as coisas. Então, eu, por exemplo, vivo uma experiência, Mário, na igreja onde estou já há um ano e meio congregando, onde era uma igreja que não havia quase jovens e adolescentes. E aí, através do esporte, do ping-pong, jiu-jitsu, fute-mesa, futsal, a igreja está repleta de jovens. Segunda-feira, a igreja é culto de oração, mas a igreja está cheia de jovens. Por quê? Porque o esporte chama. O esporte por si só já tira muita gente do vício, de coisas ruins. Agora você imagina o esporte com propósito. Então, eu quero incentivar você, pastor de igreja, você líder de jovens, a montar um ministério esportivo na sua igreja. Faça o que você gosta, mas faça com propósito. Você que gosta de jogar um futebol, prepara. Eu ouvi de missionários que chegaram em igrejas que tinham 50 membros e hoje estão com mais de 100 por causa do futebol. Então, é uma maneira de você trazer a comunidade. A missão de evangelização é feita através do próprio Deus. Nós temos o privilégio de participar. Então, o missionário da bola, ele não é uma organização à parte da igreja. A gente está aí para ajudar os pastores. Você, pastor, quer nos convidar para ajudar a implantar esse trabalho? Nós estamos à disposição. Você que é de outro estado, você pode, aonde quer que você esteja. Nós fomos em tantos lugares em que às vezes não tem um campo de futebol maravilhoso, mas você coloca lá uma trave, faz um golzinho de praia, você vai chamar a atenção. A UCR Brasil, eu quero aproveitar também, mandar um abraço para os nossos líderes, né, nos outros estados, o Igor, como eu já citei aqui, lá, que é da Copa Evangélica lá no Espírito Santo, mandar um abraço para o Genival, que é a Copa Evangélica lá em Manaus, no Amazonas, pastor Ângelo Hayashi, que tem a Copa Evangélica lá de Cianorte, um trabalho também maravilhoso. Então, você pode ter sua Copa Evangélica na sua cidade, no seu estado, basta você focar naquilo que Deus quer fazer através de você. Às vezes a gente pensa que a gente não tem um lugar específico na igreja, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Deus usa aquilo que você tem. Então eu quero incentivar a cada um a cumprir o propósito de Deus. Nós vivemos para o outro, para o propósito de Deus, para a glória de Deus, mas também para abençoar o nosso próximo. É isso. E quem quiser participar da Copa Evangélica pode entrar em contato com a TV Missão Cidade, para poder a Missão Cidade estar entrando em contato com vocês, com o Brito, para poder fazer essa pessoa participar. Esse canal pode ser. Pode fazer através da Missão Cidade, através desse programa Esporte Missionário, pode fazer contato através do nosso Instagram, o CEA Brasil, o Copa Evangélica, nossos meios de comunicar, de mostrar, conhecer o nosso trabalho, e nós estamos à disposição. Quero já aproveitar, agradecer mais uma vez a oportunidade, e que Deus abençoe toda a organização dessa TV, e ela possa ser ampliada, entrar em lugares cada vez mais longínquos para a glória de Deus, porque tudo que tem propósito
Deus ele vai na frente, nós cremos nisso e temos visto os milagres aqui que Deus faz através de cada um. Quero aproveitar também a oportunidade para poder mandar um abraço para todos os participantes da Copa Evangélica, todos os participantes da UCA Brasil, nosso amigo Brito, Antônio Carlos e todos aqueles organizadores, né? Os participantes, aqueles que organizam, aqueles que estão por trás, aqueles que estão envolvidos. Mandar um abraço para todos vocês, que o Espírito Santo continue usando vocês como ferramenta de Deus e que possa continuar usando essa ferramenta do esporte para poder ganhar e salvar vidas para a glória do Senhor Jesus. Está aproveitando aí que eu mandei um abraço para toda essa galera aí que é participante. Você quer fazer uma oração para poder estar abençoando todo esse pessoal aí que ajuda vocês, que faz parte desse trabalho? Fique à vontade. Eu já estava com o coração aqui, já Amém. Quase te pedindo para fazer essa oração, para a gente fechar essa programação, esse tempo aqui. Amém. E que a gente possa valorizar esse tempo de bate-papo, seja não só no programa esportivo, mas com as nossas famílias, com os nossos amigos. Quero aproveitar mais uma vez, gente, use, você que é do futebol, toda resenha pós-futebol, bate esse papo, é interessante. Deus dá a oportunidade de orar com pessoas e a gente abençoar. Não podemos perder a oportunidade. Vamos orar então? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nesse momento por esse tempo de qualidade, esse tempo maravilhoso, quando podemos aqui compartilhar das bênçãos que o Senhor tem feito através das nossas vidas. O Senhor usa aquele que quer, aquele que está disponível. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que possa aumentar os trabalhadores nos campos, porque os campos são grandes, ó Pai, são poucos os trabalhadores, seja campo de futebol, campo missionário, campo onde nós precisamos plantar a semente da palavra de Deus. Muito obrigado, Pai, pela Copa Evangélica, pelo Brito, por cada um que nós citamos aqui, pela aqueles que estão espalhados pelo nosso país, seja no Espírito Santo, lá no Paraná, no Amazonas. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, estendendo esse trabalho. Quero pedir pelas igrejas que estão agora participando desse programa, nos ouvindo, que cada um, ó Pai, através do Espírito Santo, o Senhor possa incendiar o coração para começar um trabalho esportivo, para que o Teu nome seja propagado, para que através do esporte com propósito, pessoas possam sair dos vícios, da violência, possam encontrar o amor do Senhor no meio desse trabalho. Quero te pedir também, Senhor, pelo Porto Real, esse clube, onde o Mário participa com o seu amigo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando esse trabalho, que o Senhor possa largar as tendas, largar os horizontes, para que ele possa crescer e abençoar cada vez mais jovens. Te peço também, meu Pai, pela TV Missão Cidade, não só esse programa esportivo missionário, mas os demais programas, abençoe, dá recursos, ajude a cada um na sua organização, que o Senhor possa usar, Pai, cada programa para que o seu nome seja conhecido e reconhecido, para que a Tua glória possa chegar a cada família, a cada cidade longínqua, para que todos possam ter a paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, Pai, obrigado pelo Mário, obrigado por esse tempo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Foi um prazer, tá, meu amigo? Foi um prazer receber você aqui na TV Missão Cidade. E vocês não podem esquecer, todo sábado nós temos um encontro marcado aqui na TV Missão Cidade com o programa Esporte Missionário. Então, até semana que vem, que com certeza vai ter sempre uma entrevista como essa, um conteúdo maravilhoso como esse da Copa Evangélica. Um abraço para você que ficou aqui com a gente e até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.